Olá! Há dias eu não gravava vídeo algum. E não gravava, as pessoas me perguntavam, não vais gravar? Eu digo, mas olha, eu estou chateado de falar dos mesmos personagens, fazendo as mesmas maldades, em versões e rituais um pouco diferentes entre si, mas no fundo são os mesmos fazendo a mesma coisa durante todo o tempo, com o mesmo objetivo. Então isso fica, para análise, fica muito pobre, não me agrada tratar das questões assim, ainda que reconheça que é necessário voltar repetidamente ao tema, porque essa é a técnica para vencer quem usa esse tipo de técnica. Mas enfim, eu passei sem gravar 2 semanas. Mas esta semana última, semana passada, aconteceram 2 fatos cuja gravidade me chamou a atenção exatamente porque são fatos de natureza diferente e de extrema gravidade. Na minha percepção, no dia 20, 24 dos 27 governadores brasileiros rasgaram a Constituição Federal como se fossem ministros do Supremo Tribunal Federal, que esses podem fazer isso. Rasgaram a Constituição Federal, desconheceram que relações internacionais, fazer acordos internacionais, é de competência exclusiva do presidente da República. Não. Fizeram uma carta assinada pelos 24 em nome de uma tal coalizão dos governadores, pelo clima, coisa que o vale. Entregaram ao embaixador americano para que este levasse ao Biden às vésperas da Conferência do Clima, onde o presidente da República teve um extraordinário desempenho, afirmando compromissos necessários para o bem do Brasil e para o bem da humanidade. E mostrando que o Brasil pode, em muitos aspectos, matérias climáticas, dar lições ao mundo, pelo que já vem fazendo há muito tempo. Mas isso não aparece na mídia, porque não convém. Mas esses governadores tiveram o desplante de propor ações conjuntas com o governo e com o presidente americano no Brasil, em porções diversas do território brasileiro. Mas que barbaridade! Quanta ignorância, ou quanta burrice, ou quanta maldade. Como forma, e isso foi bem destacado pela imprensa, como forma de desacatar o presidente da República, ainda que explicitamente não o refiram. Mas o ato é visível. A finalidade do ato é perfeitamente compreensível. E achei também de uma gravidade extrema o fato de que a imprensa, que deu toda a cobertura à carta, à atitude dos governadores, nos vários estados brasileiros, eu não li uma palavra de recriminação a monstruosidade que eles praticaram contra nós brasileiros, contra a nossa dignidade, contra a dignidade deles. Porque enquanto eles pensavam estar erguendo sua cabeça acima da do chefe de Estado brasileiro, eles estavam mostrando os fundilhos de seu caráter, do tipo de política que fazem. Isso é que estavam a mostrar. Onde tudo pode ser feito. Não há limites para a ambição política. É como se colocassem Brasil abaixo de todos e o poder deles acima de tudo. E é o que nós estamos sentindo. Né? É o que nós estamos vendo acontecer. Esse é um fato. O outro aconteceu 2 dias depois. Caía a noite sobre o Brasil, no dia 22, e eu me dei conta de que em momento algum do dia, em jornal algum, eu vi referência ao aniversário do descobrimento do Brasil. Que coisa triste. Isso me fez lembrar um filme que assisti há muitos anos, em que um senhor vai indo ao seu local de trabalho, passa numa confeitaria e encomenda uma torta de aniversário, toda enfeitada a torta, e mandou escrever em cima, feliz aniversário. No fim do expediente, ele pega a torta, leva para casa, coloca sobre a mesa
e comemora ali sozinho o seu aniversário. E eu, na noite do dia 22, eu brindei ao descobrimento do Brasil, para que o Brasil não passasse esquecido. A data de nascimento, formalizada na carta de caminho, não passasse esquecido. Pelo menos por mim não passou. Aqui em casa não passou. Saudamos, minha mulher e eu, o descobrimento do Brasil. O maior feito da história universal. Pelas dificuldades enfrentadas, pela coragem que demandou, pela perda de vidas humanas que se foram tragadas pelo mar ao longo de quase um século, de longas jornadas em direção ao desconhecido, rumo à superstição, porque o mar era cercado de superstições. E muitas vidas foram perdidas, a ponto de Fernando Pessoa dizer que o mar se tornou salgado pelas lágrimas dos que em luto ficaram. As mães cujos maridos se foram, os filhos que ficaram sem pais, as noivas que ficaram sem casar. Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, diz os famosos e conhecidos versos de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. E desses feitos extraordinários, muito, mas muito mais, a exigir muito mais valentia, muito mais destemor, muito mais arrojo do que a conquista do espaço, porque ali a tecnologia estava disponível, as operações eram feitas em segurança, cronometradas, milimetradas, calculadas, bem calculadas, e sem perdas de vida que não fossem por acidentes. Pois daquela epopeia, daquela extraordinária aventura humana, o Brasil é o ponto culminante à descoberta. Este aniversário, do dia 22 de abril de 1500, registra o ponto culminante das grandes navegações. Quando o pequenino Portugal descobriu este continente chamado Brasil e, a partir de então, povoou-o, defendeu-o de invasões inglesas, francesas, holandesas, ocupou o território, multiplicou sua população, num crescendo, para fazer aqui um pedaço da Europa no Brasil. E não o chamem de aventureiros, porque eles construíram fortalezas para proteger o território conquistado, construíram igrejas, construíram cidades bem construídas, lindas cidades, belas obras de arquitetura que são hoje objeto de visitação turística, vieram para ficar, para aqui fazer um pedaço da Europa no continente americano. Mas isso se tornou intragável pela esquerda, que só consegue viver num ambiente de confronto. Então, claro, nada serve, nada presta, nem mesmo houve um descobrimento, porque isso aqui já existia. Como se o descobrimento do caminho das Índias também não tivesse ocorrido, porque, enfim, o caminho estava ali. E com argumentos assim, rasos, rasteiros, refletem apenas o seu desagrado com o fato de que Dom Manuel, Dom João III e os reis subsequentes de Portugal não eram socialistas. Que as embarcações que vieram para cá não traziam antropólogos, sociólogos, ambientalistas, psicólogos, assistentes sociais, não vieram, não os traziam. Olha, até imagino, e temo não exagerar, que até as senzalas posteriores seriam bem vistas se em vez de senzalas se chamassem gulags, porque a escravidão dos gulags nunca é mencionada nem referida nos livros de história e na história que conta. Que eram os gulags, os campos de concentração para os escravos adversários do regime comunista
na União Soviética, na Rússia Soviética. É assim. Então estas coisas foram realmente me enchendo a paciência ao longo da semana e eu resolvi fazer aqui este desabafo. Por quê? Porque eu amo este país. Porque eu sei o quanto ele vale, o quanto valeu a luta dos portugueses, o quanto valeu os que vieram depois, a ação dos que vieram depois. A fé que temos, a cultura que recebemos, o idioma que falamos. Mais alto nível, altíssima qualidade, coração do que de melhor a humanidade produziu, veio morar no Brasil, trazido pelos portugueses. E aqui assumiu as nossas características de um país mestiço, onde queremos viver em paz, não divididos. Não como estão tentando fazer com que este país seja rachado. Agora até entre os Estados federados. Ora, tenham santa paciência. Há limites para a ambição humana. Vocês não fazem mais do que enriquecer de exemplos os motivos pelos quais não os queremos de volta ao poder. Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina. Quero meu país de volta. Não largo a ponta da corda. Continuo gritando, dizendo o quanto eu amo a terra em que nasci, com fé e orgulho, como nos versos de Bilac. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho.